Muito boa noite, confrades e consócias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite você que nos acompanha nessa live sobre os dogmas da Imaculada Conceição. Meu nome é Nelson, eu sou aqui do Conselho Metropolitano de Goiânia, da Sociedade São Vicente de Paulo, e estamos juntos nessa noite de terça-feira para celebrarmos o terceiro dia do Tríduo da Imaculada Conceição aqui do nosso Conselho Metropolitano de Goiânia, da Sociedade São Vicente de Paulo. Nós pedimos desculpas pelo atraso, a gente teve alguns problemas técnicos, mas que já foram contornados. Agradecemos muito a sua companhia e vamos tentar entender um pouco desses mistérios que é o dogma da Imaculada Conceição nessa noite. Primeiramente, quero me dirigir aos vicentinos dizendo que para nós é uma questão grande, de esperança muito grande naquilo para nós vicentinos, enquanto Sociedade São Vicente de Paulo, quando, reunido com os seus companheiros, ele tomou a feliz decisão de colocar a Sociedade de São Vicente de Paulo, que nascia para cuidar dos pobres no mundo inteiro, formar essa grande rede de caridade espalhada hoje em todo o mundo, sob a proteção da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E, conjuntamente, ele fez toda a questão de colocar também nós, confrades, que pertencemos à Sociedade São Vicente de Paulo, para que, protegidos pelo manto de Nossa Senhora, pudéssemos ir cada vez mais e melhor aos pobres. Falar das coisas de Deus, ensinar para eles o bom caminho, levar o auxílio material, a fé, a esperança, enfim, praticar a caridade por completo junto a essas pessoas. Por isso, celebrar a Imaculada Conceição de Maria é um motivo de grande festa, tanto que dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, ela é uma das festas regulamentares que nós programamos para durante todos os anos da nossa caminhada vicentina, né? Nós precisamos começar a entender um pouquinho o que é esse dogma da Imaculada Conceição de Maria. Muitas pessoas celebram, muitas pessoas da Imaculada Conceição, mas não compreende direito como que isso tudo surge, o que significa esse mistério de fé que nós vivemos dentro da nossa igreja, dentro da nossa religião católica. Os escritos cristãos do século II testemunhavam a ideia do povo daquela época, que concebia Maria como uma nova Eva, ao lado de Jesus como um novo Adão na luta contra o mal. Já no século IV, Efrem, que era um diácono, teólogo e compositor de hinos, propunha que só Jesus e Maria de Nazaré eram limpos e são limpos e puros de toda a mancha do pecado. Ou seja, Maria e Jesus seriam as duas únicas pessoas totalmente livres e puros da mancha do pecado, da mácula do pecado. No século já se celebrava a festa litúrgica da Conceição de Maria, no dia 8 de dezembro, ou seja, 9 meses antes da festa da sua natividade, que é comemorada no dia 8 de setembro. No século X, a Grã-Bretanha já celebrava a Imaculada Conceição de Maria. E na Itália, no século XV, o franciscano Bernardino de Bustis escreveu o ofício da Imaculada Conceição, que nós cantamos até hoje, inclusive cantamos e celebramos ontem, com a aprovação oficial do texto pelo Papa Inocêncio XI. Em 1678. Então, em 1678, é criado e é divulgado o ofício da Imaculada Conceição, que hoje é cantado no mundo inteiro por ocasião dessa festa bonita, que é a Imaculada Conceição de Maria. Todo esse mistério, toda essa caminhada em prol de favorecer a fé na Imaculada Conceição de Nossa Senhora, foi enriquecida pelo Papa Pio IX, em 31 de março de 1876, ele, após a definição do dogma, ele propôs a definição do dogma com 300 dias de indulgência cada vez que recitado. Então, o Papa concede essa graça, esse mistério, para aquelas pessoas que recitam o ofício, recitam a questão do dogma, de 300 dias de indulgência. A Igreja Católica proclamou oficialmente o dogma da Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro de 1854, pelo Papa Pio IX, através da bula Inefáveis Deus. Nela, o Papa declara a santidade da Virgem Santa Maria desde o primeiro momento da sua existência, desde a sua conceição. Ou seja,
que ela foi preservada desde sempre da mácula do pecado original, no qual nascem todos os filhos de Adão. O que isso quer dizer para nós? Que Maria ela é diferenciada do resto da humanidade, do restante da humanidade, já na sua concepção. Quando ela é gerada no ventre de Ana, ela já está livre da mancha do pecado original que nasce lá em Adão, dentro daquilo que nós professamos e que nós acreditamos. Todos nós, quando nascemos filho do pecado original. Nós herdamos o pecado em nós por ocasião de Adão. E por isso, quando somos batizados, nós somos livres desse pecado. Nós somos libertos desse pecado para começar uma vida nova. Isso tudo é mistério, porque Maria, ela sendo um projeto de Deus para conceber Jesus Cristo, seu Filho, que vinha ao mundo para redimir os pecados, para trazer a proposta da salvação, não poderia ter o seu ventre manchado pelo pecado. Então ela é concebida já no ventre de Ana, livre dessa conjunção carnal entre Ana e Joaquim, para gerar-lhe vida. Maria, poderíamos dizer popularmente, ela é colocada pelas mãos de Deus no ventre de Ana, para que ali ela possa gerar vida, nascer pura, livre do pecado e assim dessa forma conceber ao nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o texto onde foi proclamada a Imaculada Conceição de Maria, por Pio IX, em honra da Santa e Indivísima Trindade, para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para exaltação da fé católica e para incremento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa autoridade, declaramos, pronunciamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Foi revelada por Deus e, portanto, deve ser sólida e constantemente acreditada por todos os fiéis. Então, o próprio texto é de uma riqueza tremenda quando diz para nós que o Papa, sentindo-se tocado pela indivísima Trindade de Deus e para a exaltação da nossa fé católica, para que ela incrementasse e crescesse enquanto fé, para o incremento da religião cristã e com a autoridade, olha só que bonito isso. Ele não faz isso como autoridade papal apenas. Ele faz isso sentindo-se imbuído da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. E aí ele vem declarar essa maravilha que é a questão de que Maria é preservada, imune de toda mancha do pecado original, de que nós, filhos de Adão, carregamos desde a nossa concepção. Dizia Santo Irineu: a Virgem Maria foi toda pura, santa e imaculada desde o início da sua vida. Esta foi desde sempre a convicção profunda da Igreja, que viu na Virgem Maria a nova Eva. Então, Santo Irineu já defendia esse apostolado, essa crença, essa esperança, essa fé, esse mistério do dogma, onde Maria é concebida no ventre de Ana, pelas mãos de Deus, sem a mancha do pecado original que nós carregamos na nossa descendência. Apesar, porém, de sua reconhecida devoção a Nossa Senhora, nem tudo é perfeito, nem todos concordam. E alguns homens santos da caminhada de fé católica, como São Bernardo, Santo Alberto Magno, São Boaventura e São Tomás, tiveram alguma dificuldade em admitir a Imaculada Conceição de Maria. Porque para eles era difícil de conciliar o dogma da universalidade da redenção. O que isso quer nos dizer? Que o outro dogma, a partir de Jesus, que veio para a salvação dos pecados, para a remissão dos pecados, para a redenção dos pecados, se Maria fosse preservada desde a sua nascença, desde a sua concepção, desde a sua geração do pecado, então Maria não estaria apta ou necessariamente conduzida a esse dogma da redenção, que era a grande motivação da vinda de Cristo. E isso gerava uma certa divisão nos católicos, nas mentes pensantes da Igreja Católica daquela época,
porque uns defendiam que sim, que Maria era concebida dessa forma, sem a mancha do pecado, e outros achavam isso improvável por conta de que, ou assim, não necessariamente dessa forma, porque iria contra o dogma da redenção dos nossos pecados através de Jesus Cristo e a justificativa da sua vinda. A solução do problema, porém, foi dada pelo beato Duns Scoto no século XIX, no século XIV, segundo o qual ele dizia que a Imaculada Conceição não exclui a Virgem Maria da redenção, ou seja, o fato de Maria ter sido gerada no ventre de Ana sem a mancha do pecado não a exclui de ser redimida por Jesus Cristo. Ela foi antecipadamente redimida, na visão de Duns, e por consequente preparada para a sua divina maternidade. Essa explicação acabou por ser recebida na teologia e nas declarações do magistério. Então, esse beato, Duns Scoto, essa posição que ele tinha para justificar essa divisão e tentar apaziguar a situação, trouxe de forma concreta para a igreja a certeza de que realmente é aceito o dogma, o mistério da conceição de Maria no ventre de Ana sem a mancha do pecado, fazendo dela imune dos pecados que nós humanos estamos sujeitos. O que ele dizia que esse fato não a redimia, porque ela só estava sendo concebida nessa condição pela própria vinda de Jesus Cristo, ou seja, o próprio Cristo, mesmo antes de nascer, pelas mãos de Deus, concedia a Maria o privilégio de ser a primeira redimida, a primeira pessoa já livre da mancha do pecado original. Mas o que significa para nós hoje esse admirável mistério, nós podemos olhar para a nossa caminhada e dizer que o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria foi a solene confirmação do mistério central da fé. A Virgem Maria foi pensada por Deus como mediadora do mistério da encarnação, porque, chamada a ser mediadora desse mistério, a Virgem Maria não podia ser pensada senão como a primeira totalmente livre do pecado. E como a primeira redimida, é que ela concebeu sem pecados o Filho de Deus, porque sem pecado ela também foi concebida. Isso são dogmas da igreja. O que são dogmas? São mistérios de fé, que não cabe duvidar. Ou você acredita, ou você não acredita, e ponto final. Nós, cristãos católicos, e muito mais nós vicentinos, somos chamados a confiar nessa concepção de Maria sem mácula, sem mancha, fazendo dela a primeira pessoa totalmente pura desde a sua concepção no ventre de Ana. Mas não porque Maria quer se engrandecer, não porque Maria está acima de Jesus, acima de Deus, mas porque ela faz parte do projeto salvador de Deus para a humanidade através de Jesus Cristo. O Filho de Deus não poderia vir num ventre onde já houvesse a mancha do pecado. E é isso que quer dizer para nós essa celebração nesse dia. É olhar para esse momento divino, esse momento bonito, esse momento que só a fé explica e que não cabe questionamentos, porque é um dogma da nossa igreja, e sentir essa presença, essa força de Deus que pode, no seu poder, conceber vida a partir da imunidade do pecado, como fez com Maria no ventre de Ana. Ao acolher a palavra do anjo, a Virgem Maria permitiu que a palavra de Deus assumisse a carne do pecado. E por causa dessa assunção, ela foi previamente livre desse mesmo pecado pelo próprio Filho. Por ela, o Verbo de Deus entra na história da humanidade, inaugurando o tempo da graça e da liberdade dos filhos de Deus. A Virgem Maria abriu a porta do mundo para o advento de Deus Redentor, na carne da humanidade. Ela é, por excelência, a primeira ordem da redenção. Maria é uma maravilha quando a gente olha para a caminhada de fé dela. Uma pessoa humana, entregue e sujeita aos desígnios de Deus desde a sua geração. Mesmo sem ter consciência disso, ela vai sendo preparada, ela vai sendo trabalhada pelas mãos de Deus, para que o seu filho possa vir ao mundo de maneira plena, sem a mancha do pecado, de uma forma santa, para nos encaminhar para a santidade. Maria, já na sua concepção, ela também experimenta, através de José, todo o mistério de Deus, todo o questionamento da época, toda a dúvida.
Mas o bonito de Maria é o sim que ela dá para Deus. Quantas vezes nós deveríamos olhar para a nossa vida e diante das provocações, das tentações desse mundo, ser como Maria e olhar para Deus, dar um sim incondicional do amor, do perdão, da misericórdia, da ajuda ao próximo. Quantas pessoas se perdem pela vida sem olhar para o testemunho de Maria, de caridade, de amor, de servidão, não apenas a Deus, mas ao próprio Cristo e ao mundo como um todo, hoje tão injuriada por muitas outras denominações religiosas, né, tão procurada, caçada. As pessoas não conseguem entender a humanidade de Maria, que não quer em momento algum ser mais que Deus, ser mais que Jesus na nossa vida, de forma alguma. Ela é a boa mãe do silêncio, da escuta. Ela é a boa mãe que escuta dizer que uma flecha vai transpassar o seu peito por causa daquele menino e que não retruca, não questiona, silencia, porque ela sabe que o seu mistério é fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, para que Jesus possa nascer e crescer e ser esse Jesus que está impregnado pelo mundo todo há mais de 2000 anos, espalhando o amor, espalhando a necessidade de que a gente se perdoe, de que a gente não guarde rusga, mágoas, de que a gente olhe para a humanidade sofredora, especialmente pelos mais pobres, como vicentinos especialmente, mas como cristãos católicos e como cristãos de qualquer religião, e tenhamos a coragem de, como Jesus, estender as mãos aos pobres e aos sofredores desse mundo, sem questionamentos, sem obstáculos. Nós não podemos parar nas provocações que o mundo nos coloca, de questões sociais, de questões políticas. Enquanto cristão, é nossa missão amar e servir os mais pobres, principalmente nós, vicentinos. Ai de nós, se nos distanciarmos da casa dos pobres. E esse momento tão difícil que nós estamos vivendo da pandemia, nós, vicentinos, costumávamos, né, e tomara que volte logo isso, fazer grandes festas da Imaculada Conceição. Com 300, 400, 500 pessoas vicentinas reunidas, quantas festas nós fizemos para celebrar esse mistério tão bonito e entender por que Osana nos colocou sob a proteção de Maria, da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Hoje, pela pandemia do Covid, nós estamos distantes e temos que fazer isso através de meios virtuais como esse. Aí surgem os problemas técnicos, né? Mas a gente está aqui. Nós não perdemos a fé e a esperança em Nossa Senhora, a fé e a esperança em Deus. E que essa pandemia há de passar, porque ela não pode ser maior que a nossa fé e que a nossa esperança. Ela não pode ser maior que Deus que criou a humanidade. E quando ela passar, é preciso que nós retomemos para as nossas igrejas, retomemos para a nossa caminhada de fé com mais fervor. Precisamos voltar para as nossas conferências com mais ardor. Aliás, nós precisamos já nos preparar para isso, visitando, nos reunindo, com os cuidados, com os protocolos. É isso que Maria quer de nós, a nossa presença salvífica junto dos pobres. Falando de um Deus, levando, se nós temos dúvidas, se nós estamos amedrontados com tudo isso, que dirá os pobres? A quem nos cabe animar, a quem nos cabe fortalecer nesse momento, a quem nos cabe ajudar talvez muito mais que antes. Que a pandemia, que o Covid não nos afaste da caridade. Esse é o propósito de ser vicentino. Essa é a missão nossa de vicentinos. Olhar para a Imaculada Conceição, contemplar a sua imagem, contemplar a sua história, mas entender qual é a proposta, qual é a missão da Mãe do Salvador para nós. De no silêncio, de nos suportar muitas adversidades, não deixar de cumprir a nossa missão. Maria nunca se afastou da sua missão. Ela sempre esteve ao lado de Jesus. Que nós aprendamos a nunca se afastar do lado de Jesus Cristo, mesmo diante de toda essa situação. Por isso, nós precisamos entender que o dogma da Imaculada Conceição proclama que ela, desde o início do seu ser, não foi apenas envolvida pelo mistério da graça, da redenção, da liberdade do pecado prometido, mas foi a primeira redimida, a primeira salva do pecado pelo seu próprio Filho que ia gerar. Esse dogma toca, portanto, no centro do mistério da redenção. A Imaculada Conceição mostra que a Virgem Maria, como a primeira ordem da redenção, redenção esta que não pode acontecer sem ela. Não teria sentido a vinda de Cristo, não teria sentido o projeto de Deus se Maria não tivesse aceitado esse mistério,
se ela não tivesse sido gerada dessa forma. Sem a Imaculada Conceição da Virgem Maria, não seria pensável a redenção da humanidade, como vitória divinizante da natureza humana sobre o pecado do mundo. A Virgem Maria é a primeira redimida, é a primeira liberta da mancha do pecado original que vem de Adão, da sua descendência. Depois dela e por meio dela, todos são chamados a participar da vitória da redenção, através do batismo, pelo qual o homem é regenerado e chamado também a ser santo e imaculado na presença de Deus. Olha o mistério dessas palavras. Nós podemos nascer, nascemos pecador, vindos do pecado original como forma humana, mas é através do nosso batismo, naquele momento tão importante que tantas pessoas às vezes distorcem festas, em momentos que não significa nada, nós somos naquele momento chamados a ser santos e imaculados diante de Deus, livre dos nossos pecados, livre do erro do pecado original de Adão. Isso mostra o amor de Deus pela humanidade. Isto mostra o amor de Deus para com cada um de nós. Ele não apaga o que originou o pecado, mas ele abre as comportas do céu através do batismo para que nos libertemos dessas manchas e procuremos viver uma vida afastado desses pecados. Ainda assim, o nosso Deus é um Deus de amor e misericórdia. Quantas e quantas passagens na Sagrada Escritura nos remete a um Deus que é amor, que não é condenação, que não é nos afastar do seu amor de forma alguma. Quando a gente está no pecado, o que a gente precisa fazer é a primeira coisa, ter a humildade de assumir: eu sou o pecador, eu errei. E olhando para Jesus Cristo, para Maria, encontrar a figura de um Deus que é amor e bondade, que acima de tudo é misericórdia, é perdão. Esse Deus não quer ficar te apontando o dedo para um, para outro, e acusando e afundando numa desgraça sem fim. De forma alguma. Olhe para a parábola da ovelha perdida. Ele está dizendo para os seus discípulos e quer dizer para nós: a ovelha se desgarrou, a ovelha se perdeu, ela foi por um caminho errado. De 100, uma se aprofundou pelos caminhos do pecado. O que o bom pastor, representado por Jesus, faz? Ele deixa aquelas que já estão caminhando bem, que estão no caminho da salvação, para durante a noite escura ir procurar essa ovelha no meio das trevas. E quando a encontra, carrega no seu colo, certamente com muito amor, com muito carinho. E ali ele vem perdoando, ele conhece os pecados, ele vem curando, ele vem salvando essa vida. Nós somos essa ovelha que muitas vezes precisamos nos confiar a Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Todos nós temos pecados, todos nós temos os nossos erros. É como a viúva da moedinha perdida, que quando ela perde uma, ela larga lá as 99 e vai procurar aquela uma. Deus é assim conosco. Ele guarda os que já estão e vai atrás daquele único que, se for preciso, que precisa ser resgatado. Ele não quer nos perder, como a viúva não queria perder aquela única moedinha que talvez nem fizesse falta para ela. Para Deus nós fazemos falta. Por isso ele vai contando essas histórias. Deus é o pai lá, da parábola do filho pródigo. Nós somos o filho pródigo muitas vezes, que rebelde sai pelo mundo a cometer os pecados que aquele filho cometeu, a viver a vida do jeito que o mundo prega, do jeito que o mundo ensina. E o pai não quer isso para nós, mas ele fica esperando todos os dias, sentado na porta da casa esperando, enquanto a gente está na esbórnia da vida. E aí os amigos se afastam, vem a tormenta, vem o sofrimento, e como aquele filho pródigo, nós voltamos para perto de Deus, que não nos fecha os braços, que corre ao nosso encontro como aquele pai da parábola do filho pródigo, para nos acolher em seus braços, para não olhar os nossos pecados, mas para nos perdoar e nos acolher. Aí depois nós podemos nos transformar no irmão do filho pródigo, que guarda a mágoa, a rusga, a inveja, o ódio, o ressentimento no seu coração. E vai condenar o pai porque está acolhendo o filho, está perdoando e não quer que seja feito um banquete, não quer que ele seja acolhido. Dificilmente nós somos a imagem de Deus, que não olha para os pecados, que não olha para as faltas, que não olha para o erro humano, nosso e das pessoas, e que procura ser um pouco do sinal dessa misericórdia, desse amor, desse perdão de Deus na vida das pessoas. E nós vamos achando que nós somos autossuficientes.
A gente lembra de Deus na hora da doença, na hora da angústia, na hora do sofrimento. Nós precisamos lembrar de Deus também nos bons momentos, quando a gente tem condição de perdoar alguém, de pedir perdão para alguém. A vida é tão curta, passa tão rápido. Como deve ser triste morrer numa situação de falta de misericórdia e de perdão para com o outro e do outro para conosco. Maria viveu uma vida de plena santidade. Ninguém, nem as pessoas de outras denominações religiosas, conseguem olhar para Maria como uma pessoa ruim, como uma pessoa má, como uma pessoa que não fosse das coisas de Deus. É para essa Maria que nós precisamos olhar, humana do mundo, mas predileta de Deus, porque nós também somos prediletos de Deus. Por isso, como o pensamento da igreja e de todos os fiéis, nós precisamos exultar de alegria, nós precisamos celebrar esse momento, talvez como em nenhum outro dia, porque aí está o exemplo das maravilhas de Deus na história da humanidade, do que Ele pode fazer, não só na igreja, não só nas religiões diversas, tão lindas as religiões, não devemos ficar brigando com essa, com aquela religião. Maria não quer isso, Deus não quer isso. Nós vamos aprender a respeitar a religião do outro, como os outros devem respeitar as nossas convicções religiosas. É a partir desse Deus único para todos que nós começamos a viver uma comunidade de fé, de amor, de entendimento e de respeito. Como a Virgem Maria, se cada um se colocar na mesma atitude de filial obediência e de amor, naquele cujo nome é grande e que grandes coisas realizou na humildade de sua serva, nós vamos conviver melhor nas nossas casas, no nosso local de trabalho, nos nossos espaços religiosos, seja qual for, nas nossas conferências vicentinas, junto da casa dos pobres. Por isso, bem-aventurada a nação e o povo que se honra por tê-la como mãe e padroeira. Essa é a Nossa Senhora. Ozanam, fundador da Sociedade São Vicente de Paulo, foi extremamente devoto da Virgem Maria. E por desígnio do destino, olha só que coisa linda, ele nasceu no dia 8 de setembro, mesmo dia que a igreja já celebrava a solenidade do nascimento de Nossa Senhora. Ou seja, também Ozanam nasceu no dia do nascimento da Virgem Maria. Por isso, talvez, essa devoção tão grande do nosso fundador. Certamente esse fato só fez reforçar o seu amor, seu carinho e seu seguimento aos ensinamentos e exemplos de Maria, mãe de Jesus, que são narrados de forma tão brilhante nas Sagradas Escrituras. Ozanam, por certo, sempre se espelhou em Maria para seguir Jesus Cristo. E nós precisamos fazer isso na nossa caminhada de fé. Desde sua vida de santidade, desde o seu sim incondicional a Deus e às coisas de Deus, sua presença amorosa de mãe de todos, nos momentos da vida de Jesus, sua continuidade no projeto de Deus fez, após a morte de seu filho Jesus, com que ela continuasse a ser adorada, respeitada, venerada, amada pelo mundo inteiro. Como é hoje, quantas celebrações só dos vicentinos acontecendo no mundo todo, nesse final de semana que passou, nesse dia de hoje, no próximo domingo que vem, só no mundo todo, uma grande festa para Maria, a mãe de todos, a mãe amável, a mãe misericórdia, a mãe livre da mancha do pecado. Por isso, Imaculada Conceição. Ozanam procurou certamente viver as virtudes de Nossa Senhora em sua vida, para que, se fosse da vontade de Deus, ele também pudesse um dia ser recebido no céu sem as manchas do pecado que praticou nesse mundo. Nós precisamos confiar nesse amor de Deus, como Maria confiou, para que através das nossas ações de caridade, de amor pelos mais pobres, de serviço, como é triste às vezes Vicentino que não visita na época, logicamente, antes da pandemia, para olhar para aqueles pobres que estão lá, que são nossos idosos. Como é triste ver hoje conferências se fechando de vicentinos, de pessoas que não querem mais ir à casa dos pobres e não compreendem que no mistério de Deus, o que vai limpar os nossos pecados são as nossas ações e as nossas atitudes em favor do próximo, especialmente dos mais pobres. Aquele que estende um prato de comida, um copo d'água, uma roupa, uma palavra amiga, um conforto a um pobre, ganha graça diante de Deus.
E como é triste muitas vezes ver dentro da Igreja Católica, ver dentro dos vicentinos, pessoas distanciando-se desse mistério que é servir e amar o próximo, especialmente os pobres, para cuidar de outras coisas. Ora, só uma coisa basta: ser como Maria, obediente ao projeto de Deus que nos encaminha, amar o próximo, servir o próximo, perdoar o próximo, sem ficar apontando o dedo, sem querer se aparecer. Por isso, ao dar início ao grande projeto da caridade de Deus no mundo todo, Ozanam logo intercedeu para que a Sociedade São Vicente de Paulo fosse colocada no mundo inteiro, e hoje mais de 156 países no mundo, sob a proteção da Imaculada Conceição, a fim de que confrades e consócias, associados da Sociedade São Vicente de Paulo, testemunhando fielmente a caridade como as virtudes de Nossa Senhora, obtivessem um dia diante de Deus também a redenção dos seus pecados. Olha o carinho de Ozanam, a preocupação de Ozanam com aquela sociedade que estava nascendo, de forma tão simples para cuidar dos pobres. Ele queria uma sociedade, ele sempre dizia: eu quero formar uma grande rede de caridade, mas não tinha noção de onde chegaria essa sociedade. Hoje ela chega ao estado de Goiás, ao estado de Mato Grosso, ao nosso Conselho Metropolitano, e chega ao Brasil, 56 países do mundo, cuidando de mais de 30 milhões de pobres, de pessoas que precisam. E muitas vezes a gente fica olhando para os problemas, para as picuinhas, para as dificuldades, para os entreveros, e não vê a grandeza dessa obra de caridade, que está sob a proteção da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Só isso já justifica esse sucesso, essa grandiosidade da nossa obra de caridade. Ao celebrar a Imaculada Conceição, nossa fiel protetora, nós precisamos olhar para as nossas ações e refletir em nossas vidas as nossas atitudes como cristãos e como vicentinos. Como que nós estamos agindo no nosso dia a dia, na nossa caminhada de fé de cristãos? Eu queria convidar vocês agora, no encerramento dessa live, para rezarmos junto a oração a Nossa Senhora da Imaculada Conceição no seu dia. Eu vou dizer a frase e vocês repitam com fé, com esperança e com amor. Ó incomparável Virgem da Conceição, Mãe de Deus, Rainha dos céus, Maria, volvei para mim, imploro-vos, o olhar benigno da vossa misericórdia. Livrai-me de minhas gravíssimas culpas, e com o favor de vossa poderosíssima intercessão, fazei que eu consiga da divina majestade a salvação de minha alma, a perfeita saúde do corpo e aquela graça da qual tanto necessito. E que vos recomendo, a fim de que, servindo e louvando-vos nesta vida, venha depois, um dia, amar-vos e agradecer-vos para toda a eternidade, assim seja. Queridos confrades e consócias, você que nos assistem, quero agradecer pela companhia dessa noite, tão simples, tão pequena, tão rápida, mas de uma significância muito grande para nós na nossa caminhada de fé. Que nós não percamos a nossa fé, que nós não percamos o direcionamento para as coisas de Deus, que nós não nos afastemos da nossa igreja, que nós, vicentinos, não nos afastemos das nossas conferências sob desculpa, sob muleta, sob qualquer outra forma de justificativa, que nós, vicentinos, não nos afastemos das nossas conferências e da casa dos pobres, porque nós vamos prestar conta disso para Deus. A pessoa que não compreende esse mistério da visitação aos pobres, da caridade aos pobres, do amor aos pobres, é outra coisa. Diante de Deus, ele sabe que nós sabemos disso. E ele sabe que nós temos esse compromisso. Ai de nós se diante de Deus nós não tivermos o testemunho de casa, de visitação aos pobres. E de participação ativa nessa sociedade que não é de Ozanam, que não é criação da igreja, que não é criação do ateu que provocou Ozanam para que ela nascesse.
é obra de Deus, porque só por Deus ela resiste até os dias de hoje dessa forma tão bonita e crescendo cada vez mais. Então que isso nos entusiasme no dia da Imaculada Conceição, para como Maria sermos servidores, para como Maria sermos obedientes a Deus, para como Maria reconhecermos que somos sim pecadores, mas que podemos passar pelo processo da redenção, da misericórdia de Deus e livres do pecado contemplar o reino do céu. Que isso não saia da nossa mente. Que esse dia 8 de dezembro não passe em vão, como mais um dia da Imaculada. É mais um dia em prol da nossa redenção. É mais um dia em prol da gente refletir a caminhada e, olhando para Maria, segurar as mãos de Jesus e caminhar ao encontro dos pobres. A pandemia está aí, nós sabemos disso, mas os protocolos e os cuidados para que a vida continue também estão aí. Então as pessoas que não possuem comorbidade, os vicentinos que não têm doença ou que têm uma saúde saudável, precisam, cercando-se de todos os imagináveis cuidados que o Ministério da Saúde recomenda, visitar os pobres, retomar a sua vida vicentina. Porque retomamos a vida de comunidade. Quantas aglomerações nos mercados, nas casas lotéricas, nas filas de banco. Ontem estive em Ribeirão Preto, que loucura aquilo. Precisava entrar no Banco do Brasil, não tinha condição, aglomeração. Nas praças, no sábado de manhã, nos comércios, tudo é aglomeração. Mas quando se fala das coisas de Deus, uma celebração da Santa Missa, um rezar o terço junto, um visitar os pobres, ser sinal da presença salvífica de Deus, um reunir-se para discutir as coisas de Deus, um participar de uma formação para as coisas de Deus. Não podemos reunir 10, 12 pessoas com mais de 2 metros de distância, com álcool gel e máscara. Nossa Senhora está de olho em nós. Porque para muita coisa aí fora a gente pode tudo. Mas para as coisas de Deus a gente arrumou uma desculpa ultimamente. Não estou dizendo que não é para tomar cuidado, que não é para se precaver, que não é para se cuidar. De forma alguma eu não estou dizendo isso. Mas eu estou alertando. Não podemos nos afastar das coisas de Deus. Então, cada um na sua demanda, cada um na sua necessidade, cada um na sua condição, olhe para a sua vida e fala: aonde eu posso melhorar um pouquinho mais a minha vida de cristão católico e de vicentino? Desejo a vocês uma boa noite, um bom final de ano e que Deus abençoe cada um na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.